Vamos voltar lá pro Campeonato Paulista, porque domingo tem derby. Palmeiras e Corinthians em Barueri. E o Corinthians ontem, Alicia, 4-1. Antônio Oliveira, hein? Chegou chegando, 2 vitórias já. Vai ser rebaixado, não sei o que, não. O time ganhou 2 seguidas e ontem ganhou bem. 4-1, inapelável contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Pois é, eu acho que se a gente olhar para resultado nesse momento, o Antônio Oliveira não há o que falar do trabalho dele, né? O time vinha naquela draga terrível e ele consegue 2 vitórias seguidas. E a vitória de ontem, embora assim, o placar ele não dá ideia exata do que foi o jogo, né? Mas vale lembrar também que foi um jogo muito difícil, foi um jogo em que a bola não rolou dessa vez não por conta da arbitragem, mas por conta do gramado, né? Foi um jogo bastante prejudicado pela chuva e que o Corinthians teve algumas dificuldades ali no começo, mas conseguiu no final garantir esse placar mais elástico. Então, o Antônio Oliveira parece que consegue, né, começar a dar uma cara para esse time. Né, acho que ainda falta a questão da confiança ali, né, no ataque, uma confiança no Yuri Alberto, que mesmo quando ele está livre, ele não recebe a bola, né, não tem essa confiança dos jogadores de passar a bola para ele, mas enfim, o Corinthians consegue essa vitória, que era muito importante para que o Corinthians não precisasse da vitória no derby. Né? Então, eu comentava isso ontem até no fim de papo, o Corinthians chegar com alguma tranquilidade, né, abraçar a ideia de que o projeto é fugir do rebaixamento e classificar em lucro, essa vitória dá ao Corinthians a possibilidade de chegar tranquilo para o derby. E tranquilo, que eu digo no sentido de colocar a pressão para cima do Palmeiras, que é um time mais forte, é um time que disputa títulos, organizado, há muito tempo, né, sob o mesmo comando, que vai jogar em casa, e aí é importante a gente notar, né, o quanto é ruim e o quanto é grave o Palmeiras não poder jogar contra o Corinthians no Allianz, não só por ser a sua casa, por ser um estádio melhor, por ser um estádio maior, a gente está falando também de uma questão de renda. Né, no último derby no Allianz, o Palmeiras faturou mais de 3 milhões de reais, né, isso não vai acontecer, obviamente, jogando em Barueri, mas o Corinthians consegue chegar com essa possibilidade de se vencer tá bom, se perder também tá um pouco dentro do esperado pelo atual momento da temporada. Mas vejo um Corinthians assim, um pouquinho, né, respirando um pouco, conseguindo se acertar um pouco mais no meio campo, segurando mais a bola. Então, acho que tem uma luz no fim do túnel. O time não era para estar nessa situação. Se a gente olhar o plantel do Corinthians, ele é muito reduzido, mas não era um time para, né, perder 5 vezes no Campeonato Paulista. Então, acho que começa a se acertar e joga essa pressão totalmente para cima do Palmeiras, que precisa vencer um rival ainda combalido dentro de casa. Mas não achava antes, continuo não achando, que o Corinthians vai cair no Campeonato Paulista. Tem uma possibilidade de se classificar, porque o regulamento é bizarro, né? Mas dá uma respirada e tem aí né, quem sabe uma possibilidade de conseguir acertar esse ataque que, né, só com o Yuri Alberto ali tá um pouco difícil. O Yuri Alberto voltou a marcar, são 3 jogos seguidos que ele faz gol, o Rodrigo. E o Antônio Oliveira tinha elogiado bastante ele quando chegou, né? Será que ele achou um posicionamento? Será que as coisas melhoraram um pouco ali pro Yuri Alberto, que vinha sendo muito pressionado? A gente falou até disso segunda-feira, né, Tirone? Ele é o jogador que gosta de atacar o espaço. Ele não é muito atacar o espaço, enfim. Jogar nas costas, pegar a arrancada, receber a bola atrás da zaga em velocidade, né? E os 2 gols que eles fez nos 2 últimos jogos foram assim. Né? Uma bola cabeçada ali no último jogo contra a Portuguesa, a defesa meio de campo do Corinthians rebate para frente, ele entra em velocidade, faz o gol. E hoje, de novo, com uma postura meio bizarra do zagueiro do Botafogo de Ribeirão Preto, que eu não consegui entender, porque ele saiu correndo para dentro do gol dele, em vez ele de foi marcar tentar defender, parecia que ele era o goleiro, né? E o Alberto, mas ele enfim, não ficou muito claro o que ele pretendia ali com aquele posicionamento como zagueiro, mas o Yuri Alberto tem nada a ver com isso, ele veio em velocidade, abriu o espaço, ele meteu o gol. Então são 2 gols parecidos, explorando a característica dele que a gente sabia que era positiva e que o Corinthians não conseguiu explorar desde que ele chegou. Ele não consegue dar esse tipo de jogo para o Yuri Alberto, que é o jogo de
o Antônio Oliveira usou a expressão apoio e profundidade, né? Que traduzindo ele gosta de pegar essa arrancada atrás da zaga e fazer tabela. Ele não é um jogador para ficar na área. Então, se o Corinthians der esse tipo de jogo para ele, de aproximação e bola atrás da zaga, tem muita chance dele aumentar a produtividade dele de gol. Isso, você cria um contexto favorável ao jogador, ele vai melhorar de rendimento. E a Alicia estava falando sobre o clássico no fim de semana, eu acho que é até um contexto, eu diria, favorável para o Corinthians, no sentido até das posturas dos dois times, porque o time do Corinthians com o Antônio Oliveira se sente confortável em jogar defendendo. Então, se o Palmeiras vai ter que atacar, o Corinthians vai poder jogar nessa coisa de contra-atacar e tentar especular um pouco para ver se consegue pelo menos um resultado em clássico. Porque, assim, por mais que a gente diga, beleza, o Corinthians não está pressionado porque estava lá, você pega... É a história do bode na sala, né? O Corinthians estava com o bode na sala. Tira o bode na sala, todo mundo, perdeu do Palmeiras, tudo bem. Mas no final das contas, seriam 3 derrotas em 3 clássicos. Então não é pouca coisa num campeonato paulista, né? O Corinthians, que durante um período costumava ser dominante em clássicos, acabaria com 3 derrotas em 3 clássicos. Mas... dentro do contexto, vai ter um jogo ali favorável do sentido tático. Agora, o time do Palmeiras é muito superior. Mesmo com essa evolução do Corinthians, ainda é o Palmeiras o favorito para o jogo do final de semana. Para dar um alívio, e a gente só vai saber o que é esse Corinthians com o tempo. Os jogadores chegaram 11, 12 jogadores. Eu tenho até dificuldade de falar assim, o elenco do Corinthians é ruim. Como é que a gente sabe isso? O técnico acabou de chegar. Os jogadores trocou o time praticamente inteiro. A gente tem alguns jogadores que a gente conheceu agora, como Félix Torres e tal, tem alguns outros que a gente já conhecia, mas como o Garro, quer dizer, conhecia de ver ali na Argentina, mas precisa ver como é que vai ser o contexto dele aqui no Brasil. Então, eu acho que o Corinthians ainda é uma incógnita do que vai ser na temporada. Olha, tem um grande amigo meu, Alicia, que fala que existe uma agenda positiva para o Corinthians. Então aqui estamos falando, não, se o Corinthians empatar com o Palmeiras, a pressão é toda sobre o Palmeiras. Aí eu olhei aqui a tabela, o Corinthians é o último colocado do grupo dele. Ele está com 9 pontos. Ele pode classificar? Claro que pode classificar. Mas é o que o Rodrigo falou, você tem um bode na sala, você tira, tudo fica lindo. Essa campanha do Corinthians no começo, chegando 10 jogadores, 12 jogadores, o Augusto Melo de boné ou sem boné, é uma vergonha. O Corinthians pode ficar pela segunda vez seguida fora de uma semifinal do Campeonato Paulista. Não é do Campeonato Brasileiro, não é da Libertadores, é do Campeonato Paulista. É muito ruim, independentemente de nova direção e tudo mais. Não estamos dourando a pílula demais. Não, olha, agora sim. As quartas de final, né, Tirone? Quartas de final, exatamente. Eu acho que você tem razão, Tirone. Quando eu falo a questão da pressão, né, é muito mais no sentido assim, de o Palmeiras ser o único time grande que não ganhou do Corinthians, né? Vai ser essa dorzinha que fica, né, da coisa da moral do clássico, de dizer assim, todo mundo ganhou do Corinthians, né, menos o Palmeiras. E principalmente sendo um jogo com mando do Palmeiras. No sentido de campeonato, não tem dúvida que a pressão é do Corinthians, né? E aí vamos colocar aí dentro do contexto, como muito bem disse o Rodrigo, a situação do Corinthians era tão ruim que de repente parece que o sol se abriu, né? A chuva acabou, o sol se abriu, sendo que o Corinthians ganhou da Portuguesa e do Botafogo de Ribeirão, né? Não tem um grande resultado, não tem uma recuperação e, como você disse, segue sendo o último do seu grupo. Então, não é que a situação do Corinthians ela é boa e ela é, né, positiva para a temporada. Ela é boa em relação à tragédia que vinha acontecendo, né, no Campeonato Paulista, dentro e fora de campo. Porque aí eu acho que o problema do Corinthians, e a gente tem falado muito do Corinthians desde o começo do ano, por motivos os mais diversos, é que esses problemas se estendem por todos os setores. Né, gestão, a parte financeira, dentro de campo, o emocional. Então, tudo isso vem sendo um problema para o Corinthians. A situação do Corinthians é muito grave e, como o Rodrigo falou, não dá para a gente saber se o Corinthians... O que o Corinthians vai fazer na temporada? Vai disputar título? Vai brigar para não cair? A gente não sabe. E é cedo para dizer, já seria cedo de qualquer forma. Para um time que se reformulou completamente e agora também trocou de treinador,
é mais difícil ainda. Então, é um respiro para o Corinthians. E acho que tira um pouco a pressão desse jogo do Palmeiras, no sentido de que o Corinthians já conseguiu 2 vitórias e um empate não seria um resultado trágico. Né? E para o Palmeiras é vencer um grande adversário combalido dentro da sua casa. Então tem essa pressão do jogo. Mas o Palmeiras perder o jogo muda a vida do Palmeiras na temporada? Muda a visão que a gente tem do Palmeiras na temporada? Claro que não. Né? Esse trabalho construído, essa moral construída, vai ter a dor e a chateação de perder um clássico e aguentar os rivais no dia seguinte, mas é óbvio que a situação do Corinthians segue sendo muito ruim. Até porque quando a gente fala de gestão, a gestão é uma coisa que segue o ano inteiro. Né? Um jogador você muda de posição, você bota ele no banco. Né? O presidente não dá para você tirar e botar ele na reserva. O presidente vai ser esse aí. Né? Então, a situação do Corinthians é preocupante também por isso. Né? Que paz o Antônio Oliveira vai ter para trabalhar, que jogadores ele vai ter na mão, como é que vai ser esse preparo e esse tempo para alguém que já chega numa situação que não tem como não ser pressionada. Né? O Antônio Oliveira chega automaticamente pressionado, porque o Corinthians briga para não cair no Campeonato Paulista, que é uma situação totalmente sui generis. Então, você está certo. Né? Acho que existe, talvez, não sei se existe essa agenda positiva em relação ao Corinthians, mentira, acho que existe. Vou concordar com o seu amigo. Acho que há uma tendência, né, de tentar colocar sob uma luz mais positiva, mas né, não dá para esquecer que os problemas do Corinthians permanecem e que o time tem 9 pontos no campeonato. Né? A gente não tem como dizer que as coisas estão melhorando. É cedo, mas uma vitória contra o Palmeiras, sem dúvida, daria esse enorme respiro para o Corinthians, não só no campeonato, mas para a sequência do trabalho do Antônio Oliveira. Falando em agenda positiva, a Mari Araújo fala assim, Tirone vai comentar a recepção ao Flamengo em Sergipe, nação é interplanetária. Sim, o Flamengo, nesse giro nordestino dele pelo Brasil inteiro, sempre arrasta multidões, afinal, é a maior disparada, a maior torcida do Brasil. Então é muito legal mesmo o que faz a torcida do Flamengo. Agora, ô Rodrigo, você publicou aqui no UOL uma reportagem falando que o Corinthians vai pagar 75 milhões no ano pela Neoquímica Arena, enquanto tenta um novo acordo com a Caixa. Lembrando que o Corinthians tentou um acordo lá com papéis, não sei o que tal, era um negócio completamente complicado que a Caixa recusou. Né? Ia comprar papel ruim, vender papel bom, enfim, era o que era. A Caixa recusou aquele acordo, que me parecia realmente abusado demais, né? Para uma entidade que lucra 1 bilhão por ano. Mas, e agora o Corinthians vai pagar 75 milhões enquanto tenta um novo acordo, é isso? Essa é a história? Essa é a estimativa do próprio clube. O Corinthians pagou 100 milhões no ano passado, só em juros, né? Esse é que é o problema. O que aconteceu? As gestões Andrés, do Ilho, ficaram enrolando para pagar a arena. Pediu uma carência, pandemia, aí antes... vamos fazer um novo acordo. Aí parava de pagar enquanto estava negociando um novo acordo. Então, eles iam enrolando. Cada vez que você enrola, tem Selic ali, juros de... A gente sabe como é que vai se você deixar uma dívida lá no banco para ver o que acontece com você, né? Vai juros sobre juros sobre juros, e a dívida saiu da casa de 500 e poucos para 706 milhões é o que é atualmente. Ainda o pagamento agora seria um pouco menor do que o ano passado, que foi de em torno de 100 milhões, porque caiu justamente a taxa de juros. Né? A gente teve uma queda da Selic, o Banco Central vem cortando os juros, aí 0,5% cada reunião, e isso dá alguma espécie de alívio, mas ainda assim é uma saída de caixa muito grande. Se você pensar que o naming rights do Corinthians não paga nem 1/3 disso aí. Então, vai ter que tirar dinheiro do caixa, e a apuração que eu tenho junto à diretoria atual vai pagar. 2, como publicou o PVC, eu confirmei também a mesma informação, eles vão sim conversar com a Caixa para tentar outro tipo de negociação. Eles não acreditam no plano que foi feito pela diretoria anterior, esse de era uma troca de os títulos do BNH da época da ditadura, para o Corinthians comprar com um preço de 10% e vender para a Caixa por 100%. A atual diretoria já acreditava que esse plano não era factível, por um monte de questão legal.
inclusive da transferência de naming rights também, que não seria possível. Então isso aí, esse plano está morto, não vai se insistir nisso, apesar daquela fala do Andrés dizendo, calma, vai acontecer, isso mais uma fanfarronice, digamos assim, da gestão anterior do Corinthians. Vai se tentar um novo acordo agora. Não é difícil, porque já se tentou vários acordos e tem um acordo vigente que o Corinthians tem que pagar parcelas trimestrais e que a monta deve ser entre aí 75 e 80 milhões de reais no ano, para só tirar os juros. Aí só em 2025 é que você começaria a descontar o valor da dívida principal mesmo, né? Que a gente chama principal, que nem como você paga financiamento. Você começa pagando juros e depois você vai pagar o principal. Agora a gente está em 2024. Esse estádio foi inaugurado em 2014. Se o Corinthians, com as gestões anteriores, não tivesse enrolado tanto para pagar e tivesse efetivamente reservado um dinheiro para pagar isso, você já poderia ter tido uma redução de dívida muito significativa, mas o clube constantemente ficava pedindo carência, não pagava e produzia déficit. Então tem que ser uma hora que você tem que, e é a postura da atual diretoria, de que vai, se não tiver um novo plano, enfim, vai pagar esse ano religiosamente, diz que é uma prioridade, porque o clube está numa situação, como você falou, de que tem menos dinheiro do que tem dívida para vencer. A gente fez uma entrevista sexta-feira com o Rosala Santoro, que é o diretor financeiro do Corinthians, aqui no De Primeira do UOL, e ele disse que em janeiro fechou com 35 a 40 milhões a menos, ou seja, ele foi lá pagar todas as coisas e tinha o dinheiro disponível de receita do Corinthians e faltaram 35 milhões a 40 milhões. Então ele tem que ficar escolhendo o que vai pagar. A informação que ele deu é de que a Arena vai ser uma prioridade de pagamento. Então, mesmo que precise atrasar uma ou outra coisa porque está ali nesse início, a Arena vai ser uma prioridade, então o clube vai ter que pagar esses 75 milhões, ou 75 a 80 milhões durante o ano, e começar a acertar isso. Só se resolve problemas grandes dando o primeiro passo, que primeiro mês vai ter 35, 40 milhões, provavelmente em fevereiro vai ter um buraco também, e você vai ficar vivendo com buraco até você começar a reduzir o buraco. Agora, se você nunca começar a jogar uma areia para reduzir o buraco, ele vai ficar cada vez maior. Foi o que aconteceu com a Arena até agora. Perfeito, tá aí. Então a reportagem do Rodrigo Matos está lá no UOL para quem quiser ler esse enrosco do Corinthians. E acho que o resumo da história é essa, né? O Corinthians passou 10 anos, vamos não sei o quê, vamos fazer outro acordo, vamos prorrogar, agora é a pandemia, não sei o quê, não pagou. Simplesmente isso. O Corinthians tem uma dívida bilionária. Mas pagou pouco, né? Pagou pouco. Eu acho que em torno de uns 200 milhões até agora, sendo que era uma dívida de 400, e aí foi para 700. Olha, foi ótimo para o clube, hein? Quer dizer, para as gestões lá da renovação e transparência, Andrés e seus aliados, foi ótimo, porque ele jogou tudo para a conta seguinte. Mas para o clube foi bom? Exatamente. E tem uma outra questão, né? Tem uma questão importante, né, Tirone e Rodrigo, que esse é um tipo de dívida que eu entendo como uma dívida mais grave, porque é uma dívida com o Estado, né? Não é uma dívida privada. Então, o Corinthians está se financiando com dinheiro público. Né? Se a gente for falar de fair play financeiro, de algumas escolhas, essas foram escolhas feitas pela gestão passada, quais dívidas pagar ou não pagar, e o Corinthians, né, no seu planejamento, fez refinanciamento da sua dívida e tudo mais, mas essa dívida que foi crescendo não é um problema só para o Corinthians, é um dinheiro que o Estado brasileiro deixa de receber e deixa de, portanto, poder investir em outras coisas. Então, a gente precisa fazer esse olhar crítico também. Não Perfeito, só isso. O Corinthians é o maior devedor esquecendo a Arena, o Corinthians é o maior devedor do governo federal, deve 550 milhões de reais, por tudo acumulado nas gestões anteriores, porque eles não pagavam impostos durante grandes períodos. E aí foi renegociando. A dívida é mais do que o dobro do segundo colocado, que é o Botafogo, isso dito pelo próprio diretor do Corinthians. Uau!